Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host do dia, e olha só, estarei fazendo uma entrevista extraordinária com uma mulher incrível que vocês vão amar. Ela está participando aqui deste livro, Na Volta a Gente Compra, Educação Financeira para Todas as Idades. Você precisa melhorar aí as suas finanças, você precisa entender um pouco mais de como ganhar dinheiro, de como fazer dinheiro, como multiplicar dinheiro. Você precisa entender mais de como passar isso para os seus filhos, amigos, familiares. Esse livro está completo, repleto de conteúdo. E olha só, a nossa autora querida de hoje, para mim é um prazer imenso. Por quê? Porque vocês sabem que além de host aqui, eu também faço parte do time de selecionadores, né? Então, eu que encontrei ela nas redes sociais. Então, você se prepare que hoje vai ser sensacional. E quem é ela? Ela é a Milena Teles. A Mi, ela nasceu em Claro, São Paulo, e ela começou a trabalhar desde cedo, olha só. Desde os 19 anos que ela iniciou a sua trajetória no mundo corporativo e financeiro. Em 2002, ingressou em instituições financeiras e vive intensamente os dois lados do dinheiro. Desde 2006. Gente, tem gente que estudou ontem e está ensinando hoje, né? Ela está aqui há 2 décadas, tá? Com esse propósito de ajudar pessoas a transformarem as suas finanças e realizarem sonhos. Então, se prepare porque ela já impactou mais de 30 mil pessoas na construção de investimento certo para as suas realizações. Você gostaria de melhorar, aí aprender a lidar com o seu dinheiro? Então se prepare porque ela trouxe aqui o capítulo do altar ao bolso, o guia do casamento sem dívidas. Estamos muito ansiosos para conhecer um pouco mais do seu conteúdo e dessa mulher incrível. Milena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Damaris. Realmente você me achou nas redes sociais desde o ano passado, a gente vem conversando e é um prazer, como você falou, comecei muito cedo, por necessidade, então sou nascida aqui no interior de São Paulo, mas carregada de ancestralidade do povo forte do interior do Nordeste, né? Então minha família toda de lá, da cidade de Brejo Santo, que é um prazer, a gente está lá no sul do Ceará, e com uma história e ancestralidade de ensinamentos, né? Então, meu avô foi o primeiro ali especialista contábil quando não existia faculdade de contabilidade, ele abriu uma escola para contadores no interior do Ceará. Então, a gente vem aí desbravando e passando, né? A gente gosta de passar o que a gente conhece e a gente sabe e a gente entende, na minha família, a gente entende que o ser humano tem essa vocação, né, de se comunicar, de passar o que a gente aprendeu. E como você falou, eu estou há 24 anos nesse mercado financeiro, então a gente aprendeu muita coisa, vivi os dois lados da moeda, quando eu coloco aí no começo do livro, é exatamente por isso. Quando eu entrei no mercado financeiro, a primeira coisa que eu aprendi depois de quebrar foi quebra o cartão de crédito. E aí eu passei a ter uma responsabilidade financeira para comigo. O que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Damaris? Em vez de dar o dinheiro e a receita, os juros para os outros, dar para mim mesma. Então, esses 24 anos de mercado financeiro me ensinou muito. E agora com essa possibilidade desse livro, tratando e tendo, né, como cuidadora, eu sou conselheira ali de grandes fortunas, então agora eu acho que a gente tem que passar para as pessoas, nós normais, seres normais que somos, para que a gente aprenda a fazer dinheiro, e toda a gente que trabalha faz dinheiro, mas como que eu posso utilizar e otimizar esse dinheiro a meu favor. E nesse capítulo, realmente é o que eu fiz com o meu esposo. Eu fui trazer lá do passado, nos casamos em 2006, então a gente completou agora dia 1º 19 anos de casados, e é uma felicidade, é muito bom estar casados, tá, gente? E uma das felicidades e motivo pelo qual a gente dá certo e continua a dar certo é porque a gente trabalha muito bem o lado financeiro.
desde o casamento. Então, eu fiz o que eu fiz lá atrás com o Ricardo, eu coloquei um guia prático para você que já encontrou o seu amor, que é difícil, mas quando a gente encontra, a gente quer viver a vida ao lado de quem a gente ama. Então, eu montei aí um guia prático para quem quer casar sem ter o que pagar depois, né? E olha que a gente casou em 6 meses. Como assim, Brasil? Em 6 meses? Em 6 meses. Conseguiram pagar tudo e não tiveram dívidas após. Sem dívida. Que conquista. Mas Sem vamos dívida. voltar um pouquinho antes de falar do capítulo. Você falou que o seu avô estava nessa área, Sim. né? E os seus pais também, então foi algo assim, de geração em geração? Quase, tá, Damaris? Porque meu avô começou essa escola no interior e temos essa escola, o Colégio Padre Viana, em Brejo Santo, no interior do Ceará, né? Assim, com uma história riquíssima. Meu avô teria mais de 100 anos se estivesse vivo. E a minha mãe, mas que não era a filha dele, era só a nora, né? Mas a minha mãe, do lado materno, também foi professora. Legal. Uma das primeiras mulheres a se formar no interior e foi a primeira mulher a falar inglês lá no interior dela. Então, minha mãe sempre foi desbravadora, isso a gente pode falar, né? 40, 50, né? Década de 50, 60. Então, vem realmente ali do sangue, né? Eu posso dizer, vem da ancestralidade, essa nossa necessidade de passar conhecimento. Então, lado paterno e lado materno se juntaram, né? Tem uma irmã que é educadora física também, que ensina, educadora física ensina por natureza, Sim. porque está ali com as alunas. E assim a gente vai, a família toda, somos 3 irmãs e a gente tem esse vocacional muito forte. E eu tenho um pezinho nisso aí também. Legal. Não de família, mas eu sou profissional da educação física de origem. Olha, que legal, que bacana. Não sabia isso sobre mim, sabia, né? Que bacana. Revelando pra vocês aí também, viu? Um pouquinho. Quanto mais a gente vai se conhecendo, vocês também vão me conhecendo. Mas olha só. Então, se o seu avô era dono de uma escola, a sua mãe era professora, você tem essa tendência, né? Essa aptidão para ensinar. Então, por que você começou a trabalhar tão cedo? Então, isso A vida não estava feita? Claro que não, né? A vida é o eletrocardiograma que eu sempre falo, né? Tudo na vida. O mercado financeiro e a vida também. Então, a vida se mostrou pra gente com muitos percalços, né? Então, eu vim de uma família de trabalhadores, né? Então, nem meu pai nem minha mãe empreenderam. Então, eles sempre foram trabalhadores. E minha mãe optou, na época, por cuidar das filhas, né? E agradeço a ela todos os dias por isso, porque foi maravilhoso. E meu pai, ele trabalhava em construtora, então a cada 3 anos a gente mudava de lugar. Realmente ela teve que abdicar ali de ser professora, porque não dava, né, para ela continuar e ter um emprego, escola, porque um ano numa cidade, outro ano numa cidade, 3 anos em outra. Sim. Então, ela cuidou de nós 3 e a vida tem isso, né? Tem os momentos bons, tem os momentos ruins. E ali, quando eu estava com 18, 19 anos, a gente estava numa situação ali delicada, né? Não tão delicada, mas que falou assim, olha só, gente, todo mundo que tem idade vai ter que ajudar em casa. Então, tem que começar a trabalhar. E eu sempre fui muito inquieta, né? Então, quando a gente passou por um momento difícil da família, eu falei assim, eu nunca mais quero passar por isso. Meu Deus. Então, foi a minha decisão interna de falar assim, eu serei dona do que eu quero fazer, eu vou caminhar pela minha vida, mas nunca mais eu quero passar por isso. Então, isso foi a decisão que eu tomei ali, lá atrás ainda, né? Que na minha época, eu tenho 48 anos, então na minha época já não era mais adolescente, 17, 18 anos, se vira, né? Então, já não era mais adolescente. Hoje, lê-se adolescente até quase os 30, né? 30 anos eu casei, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, vamos trabalhar. As minhas 2 outras irmãs já trabalhavam e eu sempre gostei muito de falar. E aí a área comercial era mais palpável, né? Então eu comecei a estagiar, na época já fazia faculdade de administração, então começava estágio, né? E assim fui. E aos 19 entrei na área comercial, sempre na parte de vendas, e em 2001
eu entrei numa grande instituição, no banco, por acaso, né? Por acaso, nunca pensei em trabalhar em mercado Por acaso, financeiro. vírgula, tá? Não existe acaso, Por acaso, né? vírgula. O cara lá de cima sabe tudo da nossa vida, a gente Exatamente. que não sabe. Mas eu trabalhava, na época, tinha uma empresa que era terceirizada de serviços de telefonia, venda de produtos e fazia incomodato, linha telefônica para grupos empresariais. Passei um ano, foi assim, uma das experiências mais práticas da minha vida, porque eu consegui colocar tudo que eu aprendia na faculdade, eu colocava em operação nessa empresa, e depois de um ano, né, fui pedir ali o bom e velho acordo, né, para falar assim, olha, acho que eu já mostrei o meu trabalho, eu preciso ganhar mais. A situação tá difícil. Eu falei assim, ok, então a partir de amanhã eu não tô mais aqui. Coincidentemente, uma amiga minha liga no dia seguinte e falou assim, Milena, tem uma seleção aqui para um banco e eu acho que tem a ver com você. Qual banco? Itaú. Eu falei, sim, tem a ver comigo. A área de marketing do Itaú é sensacional, sempre foi, não é? E eu falei, vamos. Então, totalmente por acaso, eu lidava com um vice-diretor italiano da TIM, na época, e entrei escriturário no Posso Te Ajudar no Caixa Eletrônico no Itaú, em 2001. Meu Deus. Que legal. E de 2001 até 2018, eu fiquei em instituições financeiras, tive grandes escolas, 3 grandes escolas, Itaú, Unibanco e Banco Safra. Então foram universidades e MBAs junto, né? Na prática, né? Na prática. E 2006, como especialista em investimentos, aí já foi no Unibanco, né, que aí atendia Norte, Nordeste, por isso essa quantidade absurda de pessoas, que eu realmente falava com todos os clientes, né, e colocando em perspectiva, foram até mais de 30 mil pessoas, onde a gente falava qual é o seu perfil, qual é o seu momento de vida, entender isso, para onde você deve ir, como ir, então é muito bom. Mas foi assim, aos 19 anos, por necessidade, né, e por decisão minha de falar, vou fazer o que tiver que fazer, mas eu não quero passar por aperreios, eu não quero passar por necessidade financeira, não mais, né, então foi decisão. Eu vejo muito essa história se repetindo no sentido de que eu passei por uma grande dor e agora eu consigo ajudar outras pessoas a passarem por essas dores. É como se fosse o seu propósito de vida. Sim. Você passou por aquilo e agora eu consigo falar pra você, porque eu consigo falar com propriedade, porque eu vivi isso. Exato. E eu consigo te ajudar. Exato. E você falando tantas vezes, coincidentemente, é mais uma prova de que você hoje está no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? Hoje você está em bancos ou você está atuando como que as pessoas hoje te encontram? E isso é bacana, Fala né? um pouquinho do seu trabalho hoje. Por quê? Porque ao longo da vida, a gente muda e tudo bem mudar, gente, faz parte, não é? A gente é mais experiente, né? Aumenta a idade cronológica, não é? E é normal você mudar. Então, ao longo de 18 anos em instituição financeira, eu já não me sentia mais parte. E não existe certo nem errado, né? Quero deixar muito bem claro. Então, não estamos julgando a galera que está no banco, vocês não estão errados. Não, cada um tem ali o que fazer. O que eu acho, e eu nunca consegui, se eu não me sinto mais encaixada naquele modelo, a decisão tem que ser minha. Eu não posso esperar por ninguém, que ninguém decida sobre a minha vida. Sim. Sobre a minha vida, quem tem que decidir sou eu, né? Ninguém vai chegar e falar assim, você é tão maravilhosa, deixa eu te dar aqui o sucesso. Não, querida, a vida real não é assim, gente. Só falar, a vida real não é assim. Ou você cava o seu espaço, você sabe aonde você quer chegar, ou você tem um plano muito bem feito, e não precisa ser muito bem feito, não. Tem que só executar mesmo, saber para onde você quer ir, ter certeza do lugar que você quer chegar. Então, depois de 18 anos em instituições financeiras, eu me reuni com grandes amigas que tinham acabado de abrir um escritório credenciado à XP. E aí, desde 2019, eu fui empreender, que é completamente diferente, né? Completamente diferente, é outro mundo. Você pode até trabalhar
pros outros trabalhando pra você mesma, né? Sim, Mas sim. quando você tá realmente só dependendo de você, a realidade muda. Sim, Conta pra nós um pouquinho sim. dos desafios que foi. Como que foi essa transição? Quais foram os principais obstáculos que você encontrou no meio do caminho? E como que você os superou? Nossa, que pergunta, hein? A pergunta de $1 milhão. Não, eu quero trazer o problema, mas também eu quero a solução. Sim, até porque eu acho que a grande dádiva que a gente tem na vida, que é o livre-arbítrio, é a gente todo dia ter um problema e a gente decidir qual será a solução desse problema. Porque todo dia todo mundo tem problema. Todos os dias. Todos os dias. Como que eu vou decidir a solução desse problema é que faz a grande diferença no caminhar da vida, Sim. não é? Então, em 2018, eu saio de uma instituição financeira e aí a gente começa a planejar esse empreender, não é? E a primeira diferença, Damares, já foi essa, porque eu empreendi comprando sociedade. Então, isso significa o quê? Quando eu identifiquei que aquele lugar em instituição financeira, aquele modelo, Milena, não cabia mais naquele modelo, não era o que eu queria, eu comecei a falar, bom, então terei de empreender. Quando veio essa decisão, eu tinha que ter caixa para empreender, né? Que eu não ia pagar juros para ninguém. Então, a gente fez essa decisão, e eu digo a gente porque é uma decisão familiar, eu já estava casada, então eu e meu esposo, e aí eu comprei a sociedade, né, participação nessa sociedade. E a gente construiu junto essa sociedade, né, então, e com muito orgulho, foi o primeiro escritório credenciado da XP, fundado só por mulheres. Que incrível! Mais uma vez, parabéns! Que conquista! Muito. E 3 mulheres arretadas ali da Bahia. E a gente já tinha trabalhado juntas no Itaú e Unibanco. Então, a gente juntou a fome com a vontade de comer. E em 2019 a gente fundou, né, o nosso escritório, que chama Apps Investimentos, em Fortaleza. Então hoje somos nordestinos, então o nosso local é o Nordeste, mas a gente atende o mundo todo, obviamente, porque o cliente pode estar em qualquer lugar do mundo. E as dificuldades são inúmeras, né? Você tem que lidar com contador, com advogado, montagem de partnership, quem que escolhe para trazer junto, para fazer o convite, para ser sócio. Então, tudo isso foi muito desafiador. Mas, desde o começo, a gente sabia muito para onde querer ir. Né? Então, por mais que tivesse sido desafiador, a gente conseguiu ali trazer as pessoas certas, né, para a sociedade. E eu acho que sempre é sobre pessoas. É verdade. Sempre. É verdade. Posso ter a inteligência artificial que for para CRM, para tudo, mas se eu não tiver com as pessoas engajadas, que acreditem naquele mesmo sonho, sim, algo se perdeu, né? E tudo bem, as pessoas vêm, as pessoas vão, isso é normal, sim, né? Sim. Então, de 2019 para cá, a gente tem esse escritório, hoje é uma das principais operações dentro da XP, e a gente tem muita felicidade de falar que é uma das operações com maior índice de NPS, que é, né, o Promoter Score do cliente, então, ou seja, é o quanto o cliente está satisfeito, né, com o nosso serviço, e a gente se adapta, né, as mudanças que acontecem ao longo do tempo, e eu fico ali mais responsável pela parte de alocação, ou seja, a depender do mercado, para onde a gente vai com o nosso dinheiro, né, que está guardado ali, dentro do que é curto, médio e longo prazo. Então, hoje dentro do escritório, eu mantenho e faço essa participação ali junto com todos os assessores, junto com os clientes, para poder dar essa luz, né? Para onde vamos agora? Dado o atual cenário, para onde vamos? E já complementando a sua pergunta,
me veio, desde o ano passado, quando a gente teve a nossa primeira conversa, me veio essa coisa do propósito. Que o meu propósito já não é mais só isso, né? Então, sim. por isso, a gente começa a se questionar. E, minha gente, a gente vai chegando perto dos 50, é tanto questionar. Eu tive 2 fases, aos 40, do 39 para o 40, foi quando eu decidi empreender, né? E agora, chegando mais próximo aos 50 anos, eu falei assim, ok, qual é o legado? Qual é o meu propósito? Né? Então, eu já ajudo tanto as pessoas que têm muito. Agora eu quero ajudar quem acha que não tem nada. E foi por isso que você decidiu participar do livro? Sim. Esse foi o motivo de eu começar a colocar para fora em letras, né? E principalmente sobre a formatação de um guia prático mesmo, para ajudar as pessoas. Porque perceba, uma pessoa normal, que assim como eu com 19 anos tinha que trabalhar, né, os primeiros salários, quando eu entrei em banco, nossa, gente, gastava tudo. E aí veio a decisão de cortar o cartão de crédito, né, para poder me remodelar e moldar essa minha cabeça em meu favor, não em favor ao sistema. Então, esse propósito me veio, assim, com muita claridade, né, e que Deus é maravilhoso, né? Sim. Então, e eu falo porque eu acredito. Nós também acreditamos. Que bom. Então, é muito disso de, né, a gente já recebi tanto, né, e a vida é tão maravilhosa. Não pode ficar só pra mim. Não, em hipótese alguma. Preciso alcançar Então, outras pessoas. esse meu lado agora, eu te digo que tá vindo com tudo, Damares. E eu vou te falar, quanto mais você entrega, mais você também recebe, tá? Com então certeza. se prepare, porque os anos mais prósperos da sua vida estão chegando. Sim. Tá? Porque, eu acredito e tenho certeza. Quando a gente compartilha, é como se a gente tá semeando a vida das pessoas. Sim. Né? E quando você transforma uma vida, você tá transformando toda uma geração também, uma Sim. família que vai impactar outras famílias, né? E aproveita e conta pra nós, então, um pouquinho do que as pessoas podem esperar do seu conteúdo, do seu livro. Olha, gente, primeiro, comprem o livro, na volta a gente compra, porque são profissionais de mercado, então é como uma coletânea, não é, Damares, que a gente fez, são profissionais de mercado, que entendem de mercado, né, e que querem passar o que foi aprendido ao longo, cada um com sua carreira. Então, eu acho que esse livro, ele vale muito a pena, são escritores e profissionais de mercado, alguns eu conheço pessoalmente, porque são lá de Fortaleza, e é um prazer enorme fazer parte ali de rodas que são comuns, né, de a gente discutir esses temas, e eu acho que você que está aí nos ouvindo e que ainda não comprou, você deveria comprar, porque você vai conseguir realmente um guia prático, se você tem filhos, como educar financeiramente seus filhos, tem um guia prático, como educar o seu planejamento de vida, e no meu caso, Damares, que eu amo estar casada, e como eu te falei, né, agora 1º de julho a gente fez aniversário de casamento, o meu guia prático foi esse, como é possível que o casal case sem dívidas, porque, pasme, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas as dificuldades financeiras representam, assim, esmagadoramente o maior percentual de motivos de divórcio. Não só no Brasil, no mundo, mas aqui no Brasil, idem. O maior? O maior. Eu sabia que estava entre os 3 primeiros, mas eu não sabia que era o maior. É. Pasmada. E aí a gente fala de dificuldade financeira e infidelidade financeira também, não é? Porque tem esses dois lados. Perfeito. Uma coisa é você passar dificuldades os dois juntos, mas vamos resolver. Cadê caneta e papel? O que a gente vai fazer? Ter um plano. A infidelidade financeira é um assunto que é tabu, que não se fala, mas que é, assim, uma verdade absoluta. E uma coisa que eu coloco no capítulo, tem um pensamento antes do guia prático, tá, gente? Porque às vezes a gente se apaixona e acha que é a pessoa. Então, no meu episódio, que eu não vou... Esse é o spoiler, mas não vou contar. Perfeito. Eu dou ali algumas dicas de como você identificar se é realmente a pessoa. Olha, então esse aqui foi um brinde, porque a pessoa tá aprendendo não apenas
sobre a educação financeira, a educação financeira no seu casamento, futuro casamento, mas como também se ela deve entrar nesse barco ou não. Exato. Bacana. Já quero ler. Existem mulherada de plantão, porque eu assumo o meu papel, né, de mulher. Então, a gente tem algumas perguntinhas, tá, meninas? Que são perguntas ali que a gente tem que se fazer para nós, olhando no espelho, para saber se aquela realmente é a pessoa. Estar apaixonado é uma coisa. E realmente subir esse passo para uma vida a dois requer outras coisas. Então não percam esse capítulo, é um guia prático mesmo antes, até que você decida casar com ele, tá? Depois casou, já é outra conversa, mas até você casar, vai tomar essa decisão, então você já sabe, você precisa adquirir esse exemplar. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Milena, então você pode adquirir diretamente com ela, tá? Para você já aproveita e já troca uma ideia, Sim. Convence ela a autografar para você. Olha. Será um prazer. Será um prazer. E aí você vai ganhar muito conteúdo, muito conhecimento e não apenas para a sua vida financeira, mas para a sua futura vida matrimonial. Exatamente, né? Exato. E hoje as pessoas que te procuram ali o seu escritório, a sua ajuda, o que elas vêm buscando? Qual que é a maior dor? É a pessoa que quer multiplicar o patrimônio? É a pessoa que quer... tá com dívidas e que precisa sair das dívidas? Qual que é o perfil as maiores dores que as pessoas te procuram hoje? Você e o seu escritório. Vamos lá. A maior dor é, tenho um recurso, não sei o que é que eu faço. Tá. E quero começar. Então, tem um caminho antes. Eu sempre indico para quem nos procura o seguinte, Milena, eu tô endividado. Eu, Milena, não sou especializada nesse item. Tão simples quanto eu ia falar o seguinte, quebre todos os cartões de crédito e o seu dinheiro de receita divida em 4 envelopes. Aqui eu já tô dando o ouro. Meu Deus. E aprendi isso com a minha mãe nos momentos que nós passamos de maior dificuldade. Então, a sua receita se divide em 4 envelopes, 4 semanas. Certo. Quais são suas obrigações? Água, luz, telefone, né? Então, o que é o seu básico? Então, eu tenho que garantir esse básico. Tudo mais é o que você não necessita. E aí a gente passa o conceito de menos é mais e da simplicidade, né? Simplicidade não significa ser simplório ou pobre. Copiou? Simplicidade é você dar importância ao que é importante. Simples assim. Então, o que é o importante? É você custear e garantir a segurança, né? Alimentação para sua família, o básico. Você garantiu o básico, então você vai falar, bom, eu quero destinar 10% da minha receita para investimento. Milena, não consegue sobrar nada. Perfeito, então primeiro você vai quitar as dívidas. Então, corta todo tipo de crédito. Nada de crediário, nada de cartão, nada. Empréstimo. Nada. Renegocia tudo. Depois que você renegociou tudo, se sobrou dinheiro naquela semana para ir pro salão, você faz as unhas. Senão você aprende a fazer unha em casa, tá, querida? Então, simples assim. Por quê? Porque vai demorar 1 ano. Mas nesse 1 ano, você ficou 0 a 0, redondo. Mas não está mais devendo nada a nenhuma instituição. Dessa forma. Sim. Tem que garantir fazer dessa forma. Perfeito. Não estou mais devendo nada, quanto que é a minha receita? Continue sem cartão de crédito. Então, estou no 0 a 0, não devo mais nada a ninguém. Então, agora, o que é receita, o que é meu custo fixo, quanto que eu vou destinar para o meu planejamento de futuro. Então, primeiro a reserva de emergência e aí depois você pensa nas outras reservas. Porque o erro mais comum e a dor da maior quantidade de pessoas que chega até a mim, chega no nosso escritório e a gente atende
todos os clientes. Uhum. Quem vai começar, a gente tem um segmento para atender, quem vai começar até as grandes fortunas. Então, todos passam ali por um estudo de alocação baseado no que a Milena e todo o time que é responsável faz, mas a gente tem os segmentos próprios para cada linguagem, né? Não adianta eu falar para quem está com R$100, e sim, R$100 eu posso começar a investir. Olha, Olha todo que mundo coisa adora maravilhosa. ouvir isso, né? Isso é sensacional. Porque quando a gente pensa no Sensacional. investimento, pensa em alguns milhões de reais. Não, a gente fica milionário, mas é só depois. Só depois. Tem É que só começar. depois, tem que Começa com o começar. que tem, né? Começa com o que tem. Gente, no título público federal, os múltiplos que a gente chama, né? O fracionário do título público federal, que é o Tesouro, R$30 você começa a investir. No Tesouro Selic, LFT, outra. Ó, já tô entregando tudo aqui, Damares. Quem tá pegando, né? Vai sair daqui hoje com um plano Então, passo a passo. Passo a passo. Então, primeiro é a reserva de emergência. Qual a dor que muita gente chega, a maioria das pessoas chega? Ah, mas eu coloquei no Bitcoin, mas você colocou quanto no Bitcoin? Quanto que tá a sua reserva de emergência? Não tenho nada para reserva de emergência. Eu sinto muito, caiu 80% o Bitcoin. Não tem o que fazer, você não vai resgatar, porque se você resgatar, você vai contabilizar aquilo ali e nunca mais volta. Uhum. Porque dependendo do percentual de perda, você tem que ganhar o dobro para compensar, para ficar no 0 a 0. Sim, Né? sim, é. Então, o que a gente fala? Vamos começar do começo? Primeiro, a reserva de emergência, minha gente. Não errem nisso. LFT, Tesouro Selic, você faz ali o que eu sempre recomendo, de 6 vezes o seu custo mensal. Não é a receita, mas é o seu custo de vida mensal. Uhum. Então, o ideal é entre 6 vezes a 12 vezes. Por quê? Porque você pode ser demitido, você pode ter alguma intercorrência, o carro pode quebrar se você tiver carro, alguém da sua família pode precisar de ajuda e você ter que ajudar. Então, de 6 vezes o seu custo mensal a 12 vezes o seu custo mensal, te dá liberdade. E aí, Damares, eu digo, te dá liberdade, inclusive, para você pedir demissão de onde você não se encaixa mais. Que sensacional. Tem muita gente presa hoje. Presa querendo empreender, mas com medo, com aquela insegurança. Porque não tem reserva. Porque não tem reserva. E aí, como que eu vou fazer isso? Então, o que a gente entende no escritório e individualmente é primeiro conhecer a pessoa. Muita gente fala assim, Milena, qual é a boa da vez? Eu falei, tudo depende. Sempre vai ser Tesouro Selic a boa da vez. Nunca é demais. Inclusive porque estamos com taxa de juros a 15% ao ano. 15% ao Quem tem ano. Tesouro Selic está com seu rendimento mensal ali de 1%. Então, sem esforço algum. Sem risco, né? Sem risco algum. Né? E com liquidez. E com liquidez. Então, essa é a reserva boa de emergência. Na dúvida, a não ser investir, coloque tudo lá. É. Aí depois você vai contratar um profissional, você vem no escritório, você fala comigo, e aí a gente vai montar o seu planejamento. Perfeito. Né? Então, eu sempre digo que a mudança da mente das pessoas, ela tem que acontecer antes. Por quê, Damares? Porque é tanta oferta hoje em dia de milagres que aí as pessoas contratam algo errado, consomem um produto de investimento errado, né? Não é à toa que a gente vê os tigrinhos e bets aqui no Brasil ser 3 vezes o número de pessoas que investem em bolsa ou em título público. Não tem como explicar isso, porque a pessoa não tem dinheiro. Preciso guardar dinheiro, nunca consigo. Mas agora o dinheiro pra aposta e pro tigrinho tem. Por quê? Porque culturalmente, aqui no Brasil, nós fomos ensinados que dinheiro é sujo, que dinheiro é malévolo, que dinheiro, para ganhar dinheiro, você tem que apostar, você tem que... Isso, gente, é só alguém querendo vender alguma coisa para você. Então, olha que mente brilhante quem desenvolveu as bets, porque você pega os esportes de escala no Brasil e as pessoas estão lá colocando R$10, R$20, R$15, R$20, R$30 você aplica no Tesouro Selic. Aí, em vez disso, você vai lá. E aqui no Brasil, como não tem... como que são? Os caça-níqueis, os de Las cassinos. Vegas. Como não tem cassino aqui no Brasil, é o cassino do Brasil. É o cassino do Brasil. Os jogos, eles são feitos pra gente perder dinheiro.
Então você pode até ganhar uma vez ou outra. Você fala, olha aqui, coloquei 30, ganhei 30, em nenhum lugar eu vou conseguir isso, realmente, em nenhum lugar. Mas depois você joga mais 3 vezes, você perdeu tudo. Então, é falta de educação financeira. Então, esse livro é o convite, gente, comprem esse livro. Porque o convite de alguns que a gente faz, e muitos profissionais de mercado hoje, que se encontram nesse propósito, é de a gente poder educar a massa. Então, usem o sistema a seu favor, não sejam escravos do sistema. Como que as pessoas podem usar o sistema a favor delas? Como? Começando pelo planejamento, receita menos despesa, né? Então, receita menos despesa, quanto que eu vou me planejar? E aí você pode contratar um profissional para te ajudar a fazer isso, um planejador financeiro, um escritório de assessoria, você pode contratar, e tem muito material no YouTube, gente. Gratuito, inclusive. Só não aprende quem não quer. Quem acha que vai vir rápido e fácil, e não é. Eu tô há 24 anos. Então, como eu falei, gente, meus primeiros salários em banco, nossa, torrei tudo, tava com cartão de crédito, eu falei, eita porra! E aí eu comecei a falar assim, eu falei assim, gente, tem lógica eu pagar juros para uma mega empresa se eu não estou me dando esses juros? Para mim deixou de ter lógica. Então ali acho que foi em 2004, eu falei assim, nunca mais eu compro um carro financiado. Nunca mais. Só foi um. Eu falei, agora eu vou juntar o dinheiro primeiro, vou fazer a alocação, e aí a grande diferença é, eu tenho planejamento do que eu quero. Então, como que eu vou correr nesse planejamento? Fiz a minha caixa de reserva, né, de emergência. Então, eu quero trocar de carro ano que vem. Eu vou abrir ali outro tipo de investimento para ele ficar separado. E quanto que eu vou destinar para esse carro? Eu quero um carro de 100 mil reais. Então, de trás para frente, atualizado pela inflação, porque a inflação é que corrói o poder de compra do dinheiro, quanto que eu tenho que colocar mensalmente nesse investimento. Então, tudo isso é possível. Quando eu tô com um profissional que me ajuda, por isso que eu me intitulo conselheira dos meus clientes, Sim, tá? claro. Porque eles falam assim, eu quero ter... Teve um cliente super querido, que uma observação, né? Que essas coisas, assim, são muito interessantes. Ele chegou pra mim, Milena, finalmente encontrei o apartamento da minha vida. Eu falei, ai, que máximo, ele, vou te mandar as fotos. Estou aqui no apartamento, super empolgado, mandou as fotos. Eu falei assim, acho que você não vai comprar esse apartamento. Ele falou, por que eu não vou comprar esse apartamento? Eu falei assim, não tô vendo o lugar para colocar sua adega. Ele, é mesmo, não tem espaço para minha adega. Esse é o tipo de relação e de relacionamento que a gente tem. Então, ele ia comprar um apartamento, ele ama vinho e a adega dele não ia caber no vinho. Mas eu sabia disso, né? Então, às vezes, você de fora, você consegue ajudar mais a pessoa. Sim. Então, as pessoas têm que começar a falar, têm que começar a parar de devaneios e culpar os outros. E tem que começar o seguinte, eu quero ter o quê? Eu quero comprar um apartamento, eu quero trocar de carro, mas isso eu não posso fazer agora. Como que eu vou atingir esses goals utilizando o sistema a meu favor? Que é aplicando dinheiro no sistema. Até dá pra comprar agora, mas... Você vai pagar 3, 4 vezes mais. Então, são escolhas. Tem lógica? Não tem lógica. Não tem lógica, racionalmente pensando. Mas agora as pessoas não compram racionalmente, elas compram normalmente por emoção. Exato. E é por isso que a gente tá aqui passando esse conteúdo para que deixe de ser emocionada, vamos pensar um pouquinho, vamos parar de pagar o sistema e pedir o sistema para te pagar, ao invés de pagar juros, receber juros. Olha que delícia! Exato. É outro mundo. É outro mundo. E o que é mais difícil, né, nesses 24 anos que eu aprendi, Damares? É mais difícil as pessoas esperarem. É o tempo. E o tempo é o único almoço grátis. O juros composto é o único almoço grátis. Então, quando você tem a estratégia bem feita, você tem que rever essa estratégia no máximo 2 vezes ao ano. Você acompanha mensal, o que está acontecendo, mas de estratégia para o que você quer, de planejamento, você pode fazer essa revisão, dependendo do perfil, 1 vez por ano.
Uhum. Ou 2 vezes por ano, não mais do ótimo. que isso. E, gente, outra dica, ficar mudando de investimento, só quem ganha dinheiro é banco e corretora, viu? É, né? Ah, você tem que ter sua estratégia bem feita. Vai nessa caixinha aqui, que a gente pode falar de caixinha de envelope, vai É o nesse envelope, envelope, né? Ah, vai nesse tá. primeiro envelope, completou, ok, agora eu vou olhar outra coisa. E não mexe aquilo ali. E se tirou, repõe. Total. Então, quando no nome bonito a gente fala asset allocation, é um nome bonito, nada mais é, minha gente, do que a gente entender a sua necessidade para você, hoje e no futuro. Então, tenho minha reserva de emergência, coloquei lá 12 vezes a minha receita, né, o meu custo de vida mensal. Precisei tirar. Depois eu vou repor, e aí eu olho os outros investimentos. Então, se você tem uma receita boa, né, se você é um bom fazedor de dinheiro, a gente sempre fala o seguinte: tenha em mente reserva de emergência e a de longo prazo, que é a aposentadoria. E a aposentadoria você pode fazer por diversos mecanismos. Uhum. Então, tem vários ativos financeiros que você pode construir lá no longo prazo. E aí não mexe mesmo, tá lá. Uhum. Garanta que esse dinheiro vai trabalhar para você, porque a gente chega lá, né? Com certeza. Quando a gente fala que eu pensando, gente, em 2001, tinha tanto colágeno, Damaris, mas era tanto colágeno, minha gente. Tem uma foto minha do Unibanco, quando eu olhei outro dia, eu falei assim, meu Deus do céu, mas a pessoa tão novinha. E a gente chega lá, né? Então, Não, mas ninguém fala que você tem 48 anos, tá? Então. Na hora que você falou aqui, eu choquei. Confesso, deu uma pequena parada cardíaca. Como assim? Eu não tava nem 40 e ela tá quase nos 50. Então, você está muito bem, minha amiga. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Mas eu acho que é muito isso. E eu acho que esse livro, ele tem esse propósito de ajudar o beabá. Então, não tem motivo de quem tá, não sei o que eu faço. Compre esse livro, já vai ser um divisor de águas. É o primeiro investimento. Exato. Tá investindo nela mesma e um investimento barato, né, gente? Sim, se a gente pensar. E outra, o conhecimento ninguém tira da gente. É isso, exatamente. Né? Porque eu sou a Milena Teles. Eu estive em grandes instituições, desempenhando vários cargos, não é? Estou sócia, né, ali, fundadora de um grande escritório, um dos maiores escritórios, maiores operações. É um orgulho demais trabalhar com as pessoas com as quais eu trabalho. Mas isso tudo nós estamos. Mas a gente tem que saber quem somos. Quem é você? É isso que você tem que saber. Não, agora você bugou a mente de todo mundo aqui. O pessoal agora vai ficar assim, ó, refletindo, sabe? Nazaré fazendo conta. Mas eu preciso. acredito que essa é a pergunta principal. Quando a pessoa consegue responder isso, ela consegue se encontrar na vida. E falando sobre se encontrar na vida, nós já estamos nos encontrando com o final desse podcast. Você acredita? Que triste, gente. Um bate-papo tão gostoso, tão enriquecedor, tantas chaves que você foi liberando pra gente. Inclusive, eu vou dar mais um spoilerzinho, só mais um. Vou ler a sua frase de impacto. Pode. Eu gostei bastante. Sonhar é o primeiro passo. Planejar é o que transforma os sonhos em realidade. Acredite, você pode conquistar tudo que você quiser. Muito bacana, muito inspiracional, muito e real também, né? Sim. Porque olhar um pouco dessa sua trajetória, de alguém que tinha uma dor financeira, e hoje ver onde você está, vai falar assim, gente, se ela conseguiu, eu também consigo. Sim. E eu queria que você liberasse uma última chave. Você deu vários insights. Quem não anotou, volta, assiste de novo esse episódio, porque ele tá muito rico, muitas dicas ali práticas, mas o que as pessoas que estão nos ouvindo, elas não podem sair desse podcast sem saber, o que precisa ficar martelando, qual que é a última chave que você libera para as pessoas hoje? A última chave é conheça quem é você e saiba qual é o seu sonho maior. Por que eu digo isso, Damaris? Quem me conhece há muito tempo, eu tenho amigas há bem mais de 20 anos, a Milena de hoje, que anda de salto alto, maquiada, sempre foi essa desde quando tomava ônibus.
Que incrível. Em Fortaleza, eu sempre frequentei os mesmos lugares que eu vou hoje. Qual que era a diferença? Eu sabia que uma noite só eu tomava um drink. Porque era o que dentro do meu envelope eu poderia, mas nunca deixei de ir e de estar com as pessoas que eu gostaria de estar. Então eu sempre sabia aonde eu queria chegar, dentro da minha decisão. Não quero passar mais por dificuldades financeiras. Essa foi a minha decisão. Essa foi a minha mudança. E a segunda mudança foi, eu posso. Quem tentar me segurar, eu vou me desvincular. E aí planejar. Então, o primeiro é saber quem é você e sonhe. Sonhe. Eu sempre sonhei ter o carro que eu tenho, eu sempre sonhei construir as coisas que eu construí, Sim. né? E um desses sonhos era um livro. Aê! E aí, junto com vocês, a gente alcançou mais esse sonho dentro dessa minha leve passagem pela vida até hoje. Mas eu acho que a grande dica é essa: as pessoas pararam de querer saber quem sou eu. E essa é o grande divisor de águas, né? Esteja fiel aos seus valores. Porque quando a gente é fiel aos nossos valores, a gente sonha e sabe aonde a gente quer chegar e planeja, aí todo mundo pode tudo o que quiser. Todo mundo pode tudo que quiser. Palmas para a nossa querida autora Milena! Uhul! Sensacional! Que entrega. Gratidão. Gratidão pelo livro. Porque, Eu né, que agradeço. foram alguns não saindo no meio do caminho, até ela conseguiu sim. Mas eu também acredito que tudo acontece num tempo determinado. Então Sim. era pra você estar nesse livro. E eu também Sim. acredito que é o primeiro de muitos. Sim. Tá? Então, gratidão pelo seu sim e muito obrigada pela entrega extraordinária que você teve aqui hoje. Imagina, eu que agradeço, ainda mais por ter insistido, né, e por continuar uma conversa sempre boa, né? Você conseguiu ter a empatia de entender o meu perfil, de entender quem eu era e quem eu sou, e a gente continuou essa conversa, e é muito bom. Eu nasci para falar, gente, então falar é comigo mesmo. E, gente, acredite em você. Não deixe que ninguém diga que você não é capaz, porque tudo tá aí dentro de você e você pode tudo que você quiser. Excelente. Gratidão mais uma vez, extraordinário. E muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Se não notou, já falei, volta, assiste de novo, manda pro tio, pro amigo, pro familiar, aquela pessoa que também precisa alavancar a sua carreira financeira. Eu já lembrei aqui de algumas amigas minhas que estão ou iniciando um namoro ou organizando casamento, então já vou falar para elas, já vou mandar também o perfil da Mi e indicar para elas adquirirem o livro. E você também, você pode ser esse canal de bênção na vida das pessoas que você ama, tá bom? Compartilhe o link, siga o perfil da Milena e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.